Queridos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. É maravilhoso estarmos mais um dia na presença desse Deus Altíssimo e o devocional Palavras de Vida tem uma mensagem de Deus ao seu coração. Nós vamos falar em Hebreus capítulo 3, 14, diz assim: porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. O último passo é que marca a vitória. E na história do peregrino, não há lugar mais perigoso do que a região próxima dos portais da cidade celestial. Era ali que ficava o castelo da dúvida. Era ali que o terreno encantado atraía o cansado viajante, levando-o a um sono fatal. É quando as bênçãos celestes estão à vista que a porta do inferno se torna mais presente com os seus perigos mortais. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Correi de tal maneira que o alcanceis. Queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre essa viagem do peregrino, né? Quando eu falo peregrino, é um clássico escrito por John Bunyan em 1800, 1900, e na verdade o objetivo que ele colocou é que havia uma peregrinação, um homem que deixou a cidade da destruição para ir até a cidade celeste. E nisso foram sonhos e Deus foi dando a ele escrito na prisão. E cada dia Deus dava uma revelação e ele ia escrevendo. O fato é que ele comparou exatamente a nossa vida desde que chegamos a este mundo até o ponto final de uma peregrinação. E nisso nós temos vários caminhos, várias tentações, várias situações que vão tentar nos tirar daquilo que realmente foi proposto para nós. O peregrino, ele sabe que ele não pode parar, ele tem que continuar. E nessa caminhada ele sabe que de alguma maneira ele vai encontrar desafios tremendos para o tirar do propósito principal pelo qual ele foi conquistado. Assim é com a nossa vida. Nós fomos conquistados por Deus, conquistados por Cristo para chegar até o fim. Mas muitas vezes na nossa corrida tropeçamos, caímos, machucamos, ficamos prostrados, não queremos levantar. E aí exatamente nós sabemos que quando estivermos perto das promessas maiores, certamente vão vir dúvidas, vão vir desafios, porque Satanás quer nos pegar exatamente para tentar frustrar os planos de Deus na nossa vida. E é aí que a gente tem que fazer real todas as promessas que recebemos até hoje. A cada dia o Senhor tem uma promessa nova e nós temos que lutarmos até o fim para fazermos com que elas se tornem reais para nós e palpáveis todos os dias. E é interessante porque o último passo que nós vamos dar na vitória é exatamente na região dos portais da cidade celestial. Mas por que é perigoso? Porque existe um castelo da dúvida. Existem coisas que colocam uma dúvida no seu coração. E uma das sementes mais perigosas que existe é a dúvida. Porque na dúvida você pergunta se realmente valeu a pena, né? Rick Warren foi um dos maiores pastores dos Estados Unidos. Ele contando uma experiência que ele começou fazendo um trabalho, não tinha dinheiro, começou fazendo um trabalho na escola e limpava as escolas todo dia, colocava as cadeiras e voltava, e naquele cansaço um dia ele sentou, e no dia que ele sentou, ele começou a pensar, será que vale a pena? E veio uma dúvida cruel no seu coração se valeria a pena ele fazer o que ele fez, o que ele estava fazendo. E aí, de repente, quando ele começou aquela dúvida, ele sentiu que o Espírito Santo, como se batesse nos seus ombros e dissesse assim: você está fazendo para você ou para mim? E ele de repente levantou, perdão Senhor, ele começou fazendo. De novo, hoje ele tem uma das maiores igrejas com um trabalho missionário, milhares de pessoas que foram ajudadas na África, porque um momento poderia jogar tudo por terra, foi o momento da dúvida. Eu quero te dizer, querido, que quando há uma dúvida, Deus na verdade, ele começa a tirar exatamente aquilo que você fez até de bom, porque a dúvida você pergunta, será que vale a pena? Eu já fui professor de ensino religioso nas escolas. Quando a gente chegava, ajudava algum menino, algumas pessoas questionavam: será que vale a pena o que você está fazendo? Será que você não está gastando dinheiro em vão? Será que vale a pena o que você faz?
Queridos, vale a pena cada detalhe, cada sorriso, cada ajuda quando nós fazemos com amor. Mas se não for por amor, não adianta. E então, na verdade, não deixe que ninguém coloque dúvida nos seus projetos. Não deixe que a dúvida domine os seus projetos, a menos que seja alguém que coloque não dúvida, mas uma reflexão. E faça, olha, eu quero que você pense um pouco melhor sobre isso. E aí sim, você vai estar pensando, orando e decidindo. Mas a dúvida, geralmente ela vem cruel para poder destruir aquilo que a gente pensa, a nossa vida, a nossa existência. A dúvida faz você, na verdade, ir para uma depressão. A dúvida faz exatamente ir a um suicídio. A dúvida faz você uma separação no casamento, um ódio por um filho, alguma coisa de ingratidão que está acontecendo. Eu quero te dizer, querido, ninguém deve viver pela dúvida, mas deve viver por fé. Porque o que se não faz por fé, diz a Bíblia que é pecado. E então nós devemos caminhar e entender que vão vir propostas, vão vir dúvidas, vão vir desafios, mas você sabe pelo qual o que o Senhor colocou no seu coração para continuar. Não pare, não deixe que as pessoas te paralisem ou fique refém na mão das pessoas. Continue na sua caminhada, lute até o fim, porque nessa peregrinação, na verdade, o nosso destino é o céu. Deus colocou a eternidade no coração do homem para que ele não ficasse parado. Ele não é um peregrino prostrado que vai parar debaixo das marquises e esperar a morte chegar, não. Peregrino, num bom sentido, é aquele que não tem um lugar fixo, mas de alguma maneira ele sabe que Deus plantou a eternidade no coração dele e essa terra, por melhor que seja qualquer coisa que a gente faça, ainda não é o fim, porque Ele plantou a eternidade no nosso coração e nós sabemos que a nossa vida, o nosso destino é o céu. Mas enquanto nós não vamos lá, nós temos desafios todos os dias. Cuidado com as tentações, cuidado com as propostas, cuidado com as ofertas, cuidado com as seduções, cuidado, na verdade, com tudo aquilo que vai te tirar do caminho. Seja atento, peça ajuda do Espírito Santo. Se de alguma maneira você passar por algum problema, peça ajuda do seu pastor ou alguém que possa te ajudar de alguma maneira para que você de alguma maneira consiga resolver os problemas, mas continuar na sua caminhada, porque o céu pode estar perto para você. E certamente, combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Vamos orar como peregrinos que somos, para continuar a nossa missão até o fim. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor e saber que somos peregrinos. Mas, Senhor, virá o castelo da dúvida, virá o pântano da desconfiança, virá as propostas, as bandejas que vão tentar nos tirar do foco. E nós sabemos que o nosso destino é o céu. Mas enquanto não chegamos lá, existem desafios todos os dias, o Senhor nos dá condição de amar, de ajudar, mas de vigiar constantemente. De lutar contra as hostes das trevas, porque sabemos que a todo instante Satanás tentará tirar aquilo que mais nós ansiamos, que é a eternidade no nosso coração, de ir com o Senhor. E quando nós, na verdade, entendemos isso, nós sabemos que o Espírito Santo nos guia, nos dirige, nos orienta para fazermos o que é correto. Por isso, Senhor, guarda o nosso coração para não pecar contra Ti. Talvez falte pouco tempo para a nossa vida, não sabemos o tempo de vida, mas nesse tempo que se chama hoje, o tempo presente, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a estar diante do Senhor, rejeitando tudo aquilo que de alguma maneira desagrada ao Senhor, e faça com que nós venhamos ter o prazer em obedecer ao Senhor, ainda que os prazeres são grandes, ainda que as tentações são grandes, ainda que as propostas são maiores, ainda que o pecado nos chame, certamente o Teu amor nos conquistou para algo maior, que é exatamente estar para sempre com o Senhor. Ensina-nos a entender cada momento, e assim como o Senhor Jesus resistiu, nós também fomos chamados para resistir, porque sabemos que há uma promessa muito maior para aqueles que lutaram e foram fiéis até o fim. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu sou o pastor Eliseu Jorge, devocional Palavras de Vida, uma mensagem para você. Mande essa mensagem para um peregrino que está numa caminhada junto com você.
e de alguma maneira precisa de força, de fé, de ajuda para continuar a sua caminhada. Porque juntos estaremos no céu, mas enquanto chegarmos lá, é hora de ajudar, é hora de abraçar, de acolher, de chorar junto, para que a nossa missão seja cumprida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.